Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 1198, pregado na manhã de domingo, 18 de outubro de 1874, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Ela chamou Maria, sua irmã, secretamente, dizendo: "O Mestre está aqui e te chama." João 11, 28. Suponho que ao sussurrar a palavra "o Mestre" no ouvido de Maria, Marta estava usando o nome comum pelo qual as irmãs se referiam ao Nosso Senhor quando ele estava ausente. Talvez fosse o nome habitual entre todos os discípulos, pois Jesus disse: "Vocês me chamam de Mestre e Senhor, e dizem bem, porque sou de fato." João 13, 13. Muitas vezes acontece que, para as pessoas que amamos, temos algum título especial com o qual falamos familiarmente quando estamos no círculo daqueles que compartilham nossa estima por elas. Em vez de sempre usarmos seus títulos oficiais ou seus nomes reais, há um nome pelo qual as associamos que evoca associações felizes ou nos lembra de traços cativantes de seu caráter e, portanto, é muito doce em nossas bocas. Assim, suponho que a maioria dos discípulos chamasse Jesus de "o Mestre", muitos deles acrescentando a palavra "Senhor". Maria, eu suponho, tinha uma afeição peculiar pelo uso do termo. Era seu nome para o Senhor. Imagino que ela o chamasse de "meu mestre" apenas. É claro, Marta não poderia dizer a ela "seu mestre chegou", pois isso teria sido lançar suspeita sobre sua própria lealdade a Jesus. E talvez ela não se sentisse exatamente em um estado de espírito para dizer "nosso mestre", lembrando-se de que ele era mestre de muitos outros. Além disso, esperando que ele pudesse ser mestre sobre a própria morte. Ela, portanto, disse "o Mestre". Era um título enfático, "o Mestre chegou". É muito notável que mentes de espírito semelhante ao de Maria sempre tenham amado esse título, "o Mestre", e mais especialmente aquele maravilhoso, doce e místico poeta e querido amante do Senhor, George Herbert, que sempre que ouvia o nome de Jesus mencionado, sempre dizia "meu mestre". Ele nos deu aquele poema peculiar chamado "O Odor", que começa: "Como soa docemente o meu mestre, meu mestre". Deve haver algo extremamente precioso sobre o título para uma Maria e um Herbert assim se enamorarem dele acima de todos os outros. Jesus tem muitos nomes, todos cheios de música. Este deve ser especial, de fato, para ser selecionado antes de todos os outros como o título que seus mais amados preferem aplicar a ele. Há muitos entre nós que estamos acostumados a falar do Senhor como "o Mestre", e embora haja muitos outros títulos como o Bem-Amado, o Bom Pastor, o Amigo, o Noivo, o Redentor e o Salvador, ainda nutrimos um afeto muito especial por este único nome que nos emana uma fragrância oriental com a qual perfumamos nossa mente o dia todo. Como sabemos, a palavra mestre poderia muito bem ser traduzida como professor ou instrutor, pois essa é a essência do seu significado. Alegra-me, porém, chamá-lo mestre, porque o uso e sua doce associação consagraram a palavra. Também porque mantemos entre nós, na Inglaterra, o costume de chamarmos o dirigente de um departamento universitário de um mestre. Contudo, se em nossa versão bíblica se lesse "o professor está aqui", teria se aproximado mais do original. Falarei algumas palavras primeiro sobre a profunda propriedade deste título quando aplicado ao nosso Senhor. Ele é, de fato, o mestre, o professor. E se eu juntar os dois e dizer "o mestre-professor", ele tem uma aptidão peculiar para este cargo de ser o mestre-professor. Para sê-lo, um homem deve ter uma mente mestra. Certamente, todas as mentes não são moldadas da mesma forma e não possuem o mesmo vigor, profundidade, força e rapidez de ação. Algumas organizações mentais são principescas por sua própria formação, embora possam pertencer a lavradores, têm o selo imperial nelas.
Essas mentes não podem ser sufocadas por um jaleco de camponês, nem mantidas sob controle pelo peso da pobreza. Mentes mestras são reconhecidas por uma superioridade inata e abrem caminho para frente. Não menciono as qualidades morais de Napoleão, mas uma mente tão vasta quanto a dele não poderia ter permanecido para sempre escondida entre os soldados nas fileiras. Ele precisaria se tornar um capitão e um conquistador. Da mesma forma, um Cromwell ou um Washington precisaria se elevar para se tornar mestre entre os homens, porque o calibre de suas mentes era mestre. Homens como esses percebem rapidamente uma coisa: eles pensam com uma mente com um entendimento abrangente e têm uma maneira de infundir fé nos outros sobre ela, e que, em pouco tempo, os impulsiona para uma posição de mestre, com o consentimento comum de todos ao redor deles. Você não pode ter, para o mestre-professor, um homem com uma alma pequena. Ele pode se insinuar para a cadeira de professor, mas todos verão que ele está fora do lugar e ninguém terá prazer em pensar nele como seu mestre. Existem muitos pintores, mas houve poucos Rafaéis ou Michelangelos. Poucos que puderam fundar escolas para perpetuar seus nomes. Muitos cantores existiram, mas poucos poetas fundaram escolas de pensamento melodioso em que foram os amados maestros do coro. Muitos filósofos existiram, mas um Sócrates ou um Aristóteles não serão encontrados todos os dias, pois grandes mestres devem ter grandes mentes, e estas são raras entre os homens. O professor de todos os professores, o mestre de todos os professores, deve ser um espírito grandioso, colossal, cabeça e ombro acima dos outros homens. Tal alma Maria viu em seu Senhor Jesus Cristo, e tal alma vemos ali também, e, portanto, reivindicamos para o nosso Senhor o nome de o Mestre. Ali temos a divindade em si, com sua onisciência e imutabilidade, e, ao mesmo tempo, uma humanidade completa, plenamente desenvolvida, harmoniosa em todas as suas qualidades. Um equilíbrio perfeito de excelência no qual não há excesso nem deficiência. Você encontra nele uma mente perfeita, e essa mente tão humana a ponto de ser intensamente viril e forte e suavemente poética também. Em Jesus havia toda a ternura e simpatia da mulher unidas à força e à coragem do homem. Seu amor era feminino, mas não efeminado. Seu coração era masculino, mas não duro e austero. Ele era o homem completo, a humanidade não caída em sua perfeição. Nosso Senhor era um homem que impressionava a todos que se aproximavam dele, pois ou o odiavam intensamente ou o amavam fervorosamente. Onde quer que ele estivesse, ele era visto como um príncipe entre os filhos dos homens. O diabo o reconheceu e o tentou além de todos os outros. Ele viu nele um inimigo digno de sua astúcia e o levou ao deserto para duelar com ele, esperando derrotar a raça ao vencer seu líder manifesto. Até mesmo escribas e fariseus, que desprezavam todos que não alargavam as franjas de sua vestimenta, não podiam desprezar esse homem. Eles podiam odiá-lo, mas seu ódio era a reverência inconsciente que o mal é obrigado a prestar à bondade e grandeza superlativas. Jesus não podia ser ignorado e negligenciado. Ele era uma força em todos os lugares, um poder onde quer que estivesse. Ele é um mestre, sim, o mestre. Há uma grandiosidade em toda a sua natureza humana, de modo que ele se destaca acima de todos os outros homens, como um pico alpino poderoso que se sobrepõe às colinas menores e lança sua sombra por todos os vales. Contudo, para fazer do mestre um professor, este deverá possuir não só excelência mental, como também excelência de conhecimento daquilo que tem para ensinar. Melhor ainda, se esse conhecimento for adquirido por experiência e não propriamente por instrução formal. Era o caso de nosso Senhor Jesus. Veio para nos ensinar a ciência da vida, e nele estava a vida. Experimentou a vida em todos os seus aspectos, e em tudo foi tentado como nós, mas sem pecar. O homem mais elevado não estava acima dele, mas ao mais baixo não considerava inferior, mas sim era complacente com suas falhas, suas dores e enfermidades. Não há vales sombrios de melancolia que seus pés não tenham pisado, picos imponentes de alegria que não tenha escalado. Maravilhoso era o júbilo, bem como a dor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele conduziu seu povo pelo deserto, sabendo, como velho Horebe, onde acampar. Conhecia todo o caminho que seria preciso percorrer para chegar à terra prometida. Foi-lhe conveniente que se aperfeiçoasse pelos sofrimentos.
Não nos ensinou nenhuma verdade teórica apenas, mas o objeto de sua própria experiência real. O remédio que nos deu, ele mesmo testou. Se houver amargura para nós, lembremos-nos de que ele bebeu litros dela. Se houver doçura na taça, saibamos que ele nos oferece o máximo de sua alegria. Todas as coisas relacionadas com sua vida e caráter divino, toda a ciência da salvação, dos portões do inferno ao trono de Deus, ele conhece muito bem, por experiência própria, pessoal. Não há um único capítulo do livro da revelação de Deus que ele não entenda, nem uma única página do livro da experiência que ele não compreenda. Portanto, capacitado é ele, mais do que qualquer mestre e professor, para nos ensinar, dono de completa excelência mental e de conhecimento daquilo que veio ministrar. Mais ainda, nosso grande mestre, enquanto entre nós, revelou capacidade ímpar para ensinar. Isso é também essencial, pois nem todo homem de amplo conhecimento e grande mente é capaz de transmitir seu saber a outras pessoas. É preciso ter talento e aptidão. Conhecemos alguns instrutores cujo discurso, infelizmente, parece nunca ser proferido na linguagem do homem comum. Se têm algo a dizer, o fazem em um jargão próprio que talvez eles mesmos entendam, bem como alguns de seus discípulos, mas é grego para pessoas comuns, mesmo instruídas. Bendito seja o professor que ensina o que ele próprio entende, para permitir aos outros compreendê-lo. Gosto do que diz o velho Cobbett, que assinala: eu não apenas falo para que os homens possam me entender, mas para que não possam me entender mal. Professor assim foi Cristo para os seus discípulos e os demais que tiveram o privilégio de ouvi-lo. Quando as pessoas se sentavam a seus pés, ele tornava a verdade tão clara que os peregrinos, inclusive os menos sábios, não precisavam mais errar, se quisessem, daquele momento em diante. Por meio de parábolas e frases simples que prendiam a atenção e conquistavam o coração, apresentava verdades celestiais para serem captadas pelo entendimento comum, ao mesmo tempo que o Espírito de Deus removia obstáculos a esse entendimento, capacitando-os a receber a verdade. Jesus ensinava não só com simplicidade, mas também com amor. Revelava as coisas para os seus discípulos com tamanha gentileza que seria até um prazer precisar ser ensinado ainda mais dessa forma. Sua maneira de ensinar era, enfim, tão doce quanto a verdade que ministrava. Todo mundo que comparecia às aulas de Cristo sentia-se em casa, deleitando-se com seu mestre, ganhando a certeza de que o único lugar para realmente aprender tinha de ser a seus pés. Juntamente com seus ensinamentos, o mestre oferecia uma boa dose do Espírito Santo. Não certamente a medida plena, que estava reservada para quando ascendesse aos céus, ocasião em que o Espírito iria batizar a igreja. Mas a cada um que o ouvia e seguia, ele concedia um tanto do Espírito de Deus, por meio de quem suas verdades eram ministradas não somente ao ouvido, mas também ao coração. Ah, meus irmãos, não somos nem de longe professores como Cristo, pois mesmo quando damos o melhor de nós, só conseguimos muitas vezes atingir o ouvido das pessoas. Não temos como outorgar o Espírito Santo, somente Ele o tem. Hoje, quando o Espírito vindo de Cristo traz sua verdade e a revela a nós, podemos identificar com clareza quanto é habilidoso o método de ensino do Senhor, que escreve suas lições não no quadro negro, mas nas tábuas do nosso coração. Não nos prescreve livros didáticos, sendo Ele o próprio livro. Prepara-nos as lições, sim, sendo Ele a própria lição. Realiza à nossa vista o que deseja que façamos, de tal modo que, quando o conhecemos, passamos a saber o que Ele tem para ensinar e, quando o imitamos, seguimos os preceitos que nos dita. O método de ensino do nosso Senhor, incorporando em si mesmo a instrução, é digno de um rei, não havendo rival que esteja à sua altura. Não é verdade que as crianças aprendem infinitamente mais com exemplos do que com preceitos? É assim justamente que o nosso Mestre nos ensina. Nunca homem algum falou assim como este homem. Eis uma grande máxima cristã que só poderia ser comparada a outra que dissesse: nunca homem algum agiu assim como este homem. Porque a palavra e os feitos desse homem concordam uns com os outros. Seus feitos incorporam e reforçam sua palavra, dão-lhe vida e nos ajudam a compreendê-la. É mais profeta que todos os profetas, mais até que Moisés e Elias, poderoso tanto em palavras quanto em feitos. E por isso é o mestre dos profetas e professores.
Eis, portanto, toda a excelência mental, experiência e método de ensino de um mestre, a quem nada mais justo que chamar de o mestre. Além do mais, caros amigos, e acima de tudo, existe uma influência de mestre, que Jesus sem dúvida exercia como instrutor sobre quem dele se cercasse. As pessoas não apenas viam, mas também sentiam. Não só sabiam, como também amavam. Não apenas se deleitavam com a lição do professor, como lhe manifestavam adoração. Que mestre era esse Cristo, do qual o próprio eu era o poder que conteve e, por fim, eliminou o pecado, que implantou a virtude e deu início a uma nova vida, nutrindo-a e conduzindo-a para a perfeição. Ter para doutrinar alguém que nos seja muito apreciado significa tornar mais fáceis os ensinamentos. Nenhuma criança aprende melhor do que com a mãe, que não somente seja capacitada a ensinar, mas que, sobretudo, saiba tornar doces as lições, cristalizando-as no açúcar do seu afeto. Transforma-se, então, em prazer, além de dever, o aprendizado. Todavia, certamente nunca houve uma mãe mestra que conquistasse o coração de um filho aprendiz, e sempre houve mães mestras gentis e afetuosas, tão completamente quanto Jesus ganhou o coração da irmã de Marta e Lázaro, Maria. Ou melhor, como Jesus conquistou o seu coração e o meu, posso dizer, caso você se sinta como eu em relação ao meu Senhor. Dele não exigimos argumentos para provar o que diz, pois ele próprio substitui com vantagem o raciocínio e a argumentação. Seu amor é a lógica que nos prova tudo. Com ele, não precisamos nos envolver em debates. O que fez e faz por nós responde a todas as dúvidas que poderíamos levantar. Se discorre sobre o que não compreendemos, cremos. Perguntamo-nos se podemos entender, e se a resposta for não, permanecemos onde estamos e acreditamos no mistério. Nós o amamos muito a ponto de nos contentarmos tanto no saber quanto no desconhecer, se for essa a sua vontade. Consideramos seu silêncio tão eloquente quanto seu discurso, e temos fé de que seu propósito ao ocultar é tão benigno quanto ao revelar. Porque o amamos, ele exerce tamanha influência sobre nós que, de pronto, nos comprazemos em seu ensino e o recebemos. Quanto mais o conhecemos e mais sua influência prazerosa e inexprimível domina nossa natureza, mais lhe entregamos por inteiro nossa imaginação, nossos pensamentos e raciocínios. Os homens podem nos chamar de ingênuos ou tolos por isso, mas temos aprendido aos pés de Jesus que o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus, e que, se não nos convertermos e nos tornarmos como crianças, de modo algum entraremos no reino dos céus. Não ficamos confundidos, portanto, quando o mundo nos considera infantis e crédulos. O mundo, sim, torna-se cada vez mais adulto e cada vez mais tolo. Nós, no entanto, cada vez mais infantis, mas cada vez mais sábios. Reconhecemos que nos diminuirmos ante o nosso Senhor Jesus é o modo mais seguro e verdadeiro de crescer. Quando tivermos diminuído a ponto de não sermos nada, ou menos que nada, então teremos atingido a plena maturidade na escola de Cristo. Tiraremos nota máxima no verdadeiro aprendizado ao conhecermos o amor de Cristo que nos transmitiu conhecimento. Podemos chamar de mestre, portanto, com toda a propriedade, aquele dotado de mente de mestre, experiência de mestre e capacidade para ensinar como mestre. Agora também aquele que exerce influência de mestre sobre seus discípulos, de modo que os deixe para sempre atados a ele de mente e coração, considerando sua maior lição, bem como o máximo de todos os instrutores. Tendo provado que nosso amado Senhor faz ampla justiça ao título, gostaria então de acrescentar que ele é, por ofício, o único e exclusivo mestre da Igreja. Não existe na Igreja cristã nenhuma autoridade em doutrina senão a palavra de Cristo. Os livros inspirados que ele nos legou, ordenando que jamais lhes mudássemos uma letra ou acrescentássemos uma sílaba, é nosso código normativo, nosso credo autorizado, nosso padrão de fé estabelecido. Ouço muito falar em várias teologias sistemáticas, mas a minha impressão pessoal é que nunca houve senão uma única e jamais haverá outra, além dessa teologia sistemática, Jesus Cristo, em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Para a verdadeira igreja, Cristo é a teologia sistemática. Algumas igrejas recorrem a determinados padrões, mas nós não reconhecemos nenhum padrão teológico senão o nosso próprio Mestre. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. João 12, 32, disse ele.
Não sentimos atração alguma por nenhum outro mestre. É ele o padrão. A ele obedecerão os povos. Não somos daqueles que se recusam a ir além de Martim Lutero. Bendito seja Deus por Martim Lutero. Deus nos livre de dizer uma única palavra que o deprecie. Mas fomos batizados em Martim Lutero? Creio que não. Alguns nunca avançam 1 milímetro além de João Calvino, a quem atribuo o primeiro lugar acima de todos os homens meramente mortais. Ainda assim, Calvino não é nosso mestre, mas somente um pupilo mais adiantado que outros na escola de Cristo, nada mais. Enquanto ele ensinar como Cristo ensinou, estará falando com autoridade. Quando se afasta de Jesus, no entanto, não deve ser seguido mais do que Voltaire. Há irmãos cuja única referência para tudo são as pregações de George Whitefield. O que Whitefield teria dito a respeito disso? É uma questão de peso considerável entre eles. Consideramos de pouco interesse o que Whitefield teria dito, ou de fato disse, na orientação de cristãos, tantos anos após sua partida. Muito melhor é perguntar o que Jesus diz em sua palavra. Um dos maiores homens que já viveu foi Whitefield, mas ele não é nosso mestre. Na verdade, não fomos batizados em nome de George Whitefield, nem de João Calvino, nem de Martim Lutero. Um só é o vosso guia, que é o Cristo. Agora mesmo, o parlamento de nosso país está prestes a designar um juizado capacitado a decidir o que estaria certo ou não em determinada igreja cristã. O referido juiz certamente dirá: este traje você pode usar, aquele não. Ou seja, o ritual de vocês não deve ir além desse ponto. A Câmara dos Comuns reconhecerá em sua pessoa o Criador, Senhor e Mestre da Igreja da Inglaterra, a qual ele ordenará: faça isso, e ela fará, ou contenha-se, e ela reterá sua mão. Ela terá de se curvar em reverência a ele e aceitar dele a comida como um cachorro da mão de quem lhe serve de dono, usando no pescoço uma coleira de latão ou couro, ou seja lá o que César ordenar, ostentando o lema: sois servos desse mesmo a quem obedeceis. Ora, o mais pobre ministro da mais desprezada das nossas igrejas, cuja pobreza se supõe fazer ter feito dele desprezível, mas que na verdade é a glória que ele exibe por amor a Cristo, riria com desdém se tivesse de submeter qualquer ato espiritual de sua congregação ao julgamento do Estado. Preferiria morrer a receber ordens governamentais relativas à adoração divina. Pois, na verdade, o que a igreja tem a ver com o Estado? Nosso Mestre e Senhor estabeleceu um reino sobre o qual não impera outro soberano além dele próprio. Não podemos nem iremos nos curvar diante de decretos do parlamento, de senhores e reis concernentes às coisas espirituais. A Igreja de Cristo tem um único cabeça, o próprio Cristo, e aquilo que seja necessário ensinar, sua doutrina, não pode ser disposto por uma corte judicial ou um concílio de bispos, um sínodo de ministros, um presbitério, uma conferência ou convenção. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou o que sabemos. Negar seu ensino significa traição contra a sua coroa. Ainda que a igreja inteira se reúna e seja ela a igreja verdadeira, se contrariar o ensino de Cristo, seus decretos não devem valer para um cristão mais do que a assobio do vento nos bosques das montanhas, pois Cristo é o mestre e mais ninguém. Se um apóstolo ou um anjo do céu ensinar qualquer outra doutrina que não a do nosso Senhor, seja amaldiçoado. Eu gostaria, em Deus, que todos os cristãos se levantassem por essa causa, para que então caiam seitas e nomes e partidos, e Jesus Cristo seja tudo em todos. Cristo é o único professor e único legislador. A igreja tem o direito de cumprir as leis de Cristo, mas nenhum direito de legislar. Os ministros de Cristo são obrigados a executar suas regras. Ao fazê-lo, aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Mas se agirem baseados em quaisquer regras que não as do livro, suas leis serão dignas apenas de desprezo. Sejam o que forem, não têm o coração de Cristo. O jugo que Cristo coloca sobre nós devemos usar para a nossa alegria, mas o jugo imposto por prelados nos cabe pisotear para a nossa glória. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. O Mestre. Este é o título que Cristo deveria receber em toda a sua igreja. Você só está nele se ele for o Senhor da tua mente. Cristo precisa ser considerado em todas as ocasiões, em relação a todas as questões, como sendo o último tribunal de recurso a apelar, pois ele
é, na verdade, o juiz que põe fim ao litígio onde a sabedoria e a razão falharam. Isso tudo dissemos quanto à propriedade de seu título. Mas agora, em segundo lugar, consideremos o reconhecimento peculiar que Maria deu a Cristo como o Mestre. Como ela deu esse reconhecimento? Ela se tornou sua discípula. Ela sentou reverentemente aos seus pés. Amados, se Ele é nosso Mestre, vamos fazer o mesmo. Vamos examinar cada palavra de Jesus, pesá-la, lê-la, marcá-la, aprendê-la, alimentar-nos dela e digeri-la interiormente. Receio que não leiamos nossas Bíblias como deveríamos, ou atribuamos tanta importância quanto deveríamos a cada matiz de expressão que nosso Mestre utiliza. Gostaria de ver um retrato de Maria sentada aos pés do Mestre. Grandes artistas pintaram tantas vezes a Virgem Maria que eles poderiam considerar uma mudança e esboçar esta Maria olhando para cima com um olhar profundo e fixo, absorvendo tudo e guardando tudo, às vezes surpreendida por um novo pensamento e uma nova doutrina, então esperando inquisitivamente até que seu rosto brilhe com uma alegria indescritível, conforme a nova luz alegra seu coração. Seu discipulado, atento, provou o quão verdadeiramente Jesus era seu mestre. Em seguida, observe, ela não era apenas sua discípula, mas ela não era discípula de mais ninguém. Não sei se Gamaliel estava na moda naquela época, mas ela não se sentava aos seus pés. Talvez houvesse algum rabino Ben Simon ou outros famosos doutores da época, mas Maria nunca passou uma hora com eles, pois cada momento que podia poupar era reservado e alegremente passado aos pés de um rabi muito mais querido. Eu me pergunto se ela era um pouco surda e por isso se sentava perto do mestre com medo de perder uma palavra. Talvez ela temesse ser lenta de coração e assim se aproximava do pregador tanto quanto outros fazem que têm um pouco de surdez nos ouvidos. De qualquer forma, seu lugar favorito era perto dos pés dele. Isso nos mostra, já que sempre somos lentos de ouvir em nossas almas, que é bom ficar muito perto de Jesus quando o ouvimos e comungar enquanto ouvimos. Ela não mudava dele para outra pessoa por causa da variedade. Não, o mestre, seu único mestre, era o Nazareno que outros desprezavam, mas a quem ela chamava de Senhor. Ela era uma estudante disposta, pois Maria escolheu a boa parte, disse Jesus. Ninguém a enviou para se sentar aos pés de Jesus. Jesus a atraiu, e ela não pôde deixar de vir, mas ela amava estar lá. Ela era uma ouvinte disposta e encantada. Nunca ela estava tão feliz como quando tinha sua escolha. Essa escolha sempre sendo aprender dele. As crianças na escola sempre aprendem bem se querem aprender. Se são forçadas a frequentar a escola, aprendem pouco, comparativamente. Mas quando querem ir e quando amam o professor, é uma aprendizagem rápida com elas. E feliz é o professor que tem uma turma que o escolheu para ensiná-los. Maria poderia muito bem chamá-lo de o mestre, pois ela lhe prestava sua atenção exclusiva, sua atenção amorosa e encantada. Observem bem, por ter escolhido Cristo para seu mestre, ela perseverava em se apegar a ele. Sua escolha jamais lhe seria tirada, mas tampouco ela desistia. Um dia, Marta deu a impressão de se sentir bastante aborrecida com isso. Como cuidar da casa e da cozinha ao mesmo tempo? Como pôr a mesa e olhar o fogo? Porque Maria não a ajudava. Estava com o semblante carregado de raiva, sem dúvida. Mas isso não importava. Maria continuava sentada aos pés do mestre. Talvez nem percebesse a expressão de ira no rosto da irmã. Acho que não, pois os santos não notam a aparência de ninguém quando a beleza de Cristo está disponível para sua contemplação. Há algo muito mais atraente nele. Ele toma tudo em si mesmo e retém. Atrai não só cada pessoa, como toda a humanidade eleita para si. E assim Maria permanecia sentada, imóvel, ouvindo apenas o mestre. Há crianças que se atêm a seus livros e que nem sempre vão à escola assiduamente, mas que estão sempre aprendendo mesmo assim. Maria reconhecia a condição de mestre e professor de Jesus, dedicando-lhe a perseverante atenção que o mestre e professor tem todo o direito de exigir. Ela se achegava a ele com humildade. Ao se sentar a seus pés para ficar bem perto dele, o fazia certamente com profunda humildade. Considerava a maior honra sentar-se no lugar mais inferior junto a ele, pois era humilde de coração. Aprende mais de Cristo quem pensa menos de si mesmo.
Quando um lugar aos pés dele parece bom demais para nós, ou quando nos damos por mais que satisfeitos com ele, então seu discurso desce como chuva e goteja como orvalho em nosso coração. Seremos como a erva tenra que sorve o doce refrescar da água, e nossa alma para o alto crescerá. Bendita és tu, Maria, irmã de Marta, e bendito é cada um de vocês que podem chamar Cristo de mestre e assumir isso, como ela fazia. Vocês ficarão com a melhor parte, que nunca lhe será tirada. Agora eu chego ao meu terceiro ponto, que é este: a doçura especial do nome para nós. Eu mostrei porque foi peculiarmente reconhecido por Maria, e agora gostaria de mostrar que também tem uma doçura peculiar para nós. O Mestre, meu professor. Eu amo esse último nome em minha própria alma, porque é como professor que Jesus Cristo é meu Salvador. A melhor ilustração que posso dar é a de um daqueles pobres meninos de rua, um árabe sem pai e mãe, ou com pais piores que nenhum. O pobre menino está coberto de sujeira e trapos. Ele é bem conhecido pela polícia e já viu o interior de muitas cadeias. Mas um professor de uma escola de trapos o pegou e o instruiu. E agora ele está lavado, vestido e feliz. Agora, esse pobre menino não conhece a doçura de meu pai ou minha mãe. Ele não reconhece nada nesses títulos. Talvez ele nunca os tenha conhecido ou só conheceu uma forma deles que o desgostou. Mas com que entusiasmo ele diz, meu professor. Essas crianças dizem meu professor com tanto afeto quanto outros falam de suas mães. Quando há uma grande mudança moral operada pela influência de um professor, o nome meu professor tem uma grande doçura nele. Agora, ouçam a parábola do menino de rua e seu professor. Eu era aquele menino de rua. Verdadeiramente, eu não me considerava tão maltrapilho, pois era tolo o suficiente para pensar que meus trapos eram roupas finas e que minha sujeira era minha beleza. Eu não sabia o que era. Meu professor me viu. Ele sabia quão sujo eu estava e quão esfarrapado eu era, e ele me ensinou a me ver. E também a acreditar que ele poderia me lavar mais branco do que a neve. Sim, ele foi além e realmente me lavou até que eu ficasse limpo diante do Senhor. Meu professor me mostrou um guarda-roupa de vestes de linho branco como a neve e me vestiu com elas. Meu professor me ensinou 1000 coisas e realizou inumeráveis obras boas em mim. Devo minha salvação inteiramente ao meu professor, meu mestre, meu Senhor. Você pode dizer o mesmo? Eu sei que pode se, de fato, forem discípulos de Jesus. Meu professor significa para você meu Salvador, pois ele o salvou ao ensinar-lhe sua doença e seu remédio, ensinando-o como você estava errado e corrigindo-o com seu ensinamento. A palavra mestre ou professor tem para nós um significado delicioso, pois é por seu ensino que somos salvos. Deixe-me dizer, como pregador, amo esse nome, meu mestre. Gosto de sentir que o que disse aquelas pessoas no domingo não era meu. Preguei meu mestre. E preguei o que meu mestre me disse. Alguns criticam a doutrina. E isso não me incomoda, porque não era minha, era do meu mestre. Se eu fosse um servo e fosse à porta da frente com uma mensagem, e o Senhor a quem a levei não gostasse da mensagem, eu diria: não fique aborrecido comigo, Senhor. Eu lhe disse a mensagem do meu mestre da melhor maneira que pude. E não sou responsável por isso. É a palavra do meu mestre, não minha. Quando não há almas convertidas, é um trabalho desanimador, e o coração fica pesado, mas é doce ir e contar ao seu mestre. E quando as almas são convertidas e o coração está alegre, é uma coisa feliz e saudável dar toda a glória ao seu mestre. Deve ser uma situação desconfortável ser o embaixador da corte inglesa em algum país distante, onde não há telegrafia e onde o embaixador tem que agir por sua própria responsabilidade. Ele deve considerar isso um fardo sério. Mas bendito seja Deus, entre todo verdadeiro ministro e seu mestre há uma comunicação telegráfica. Ele nunca precisa fazer nada por conta própria. Ele pode imitar os discípulos de João, que, quando pegaram o corpo mutilado de João Batista, foram e contaram a Jesus. Isso é o que deve ser feito. Existem dificuldades em todas as igrejas, problemas em todas as famílias e cuidados em todos os negócios e profissões. Mas é bom ter um mestre a quem você se pode apresentar na qualidade de servo, meditando: ele é o responsável por tudo isso, não eu. A mim me toca apenas fazer o que ele me ordena.
Se em algum momento damos um passo além das ordens do Senhor, a responsabilidade pesará então sobre nós e surgirão problemas, mas se seguirmos passo a passo nosso Senhor, não seremos confundidos. O mestre não é justamente um doce título para se evocar quando se está envolvido em um problema, meus amigos. Talvez seja o caso de alguns de vocês neste instante. Como se afasta o medo de você ao constatar que quem lhe passa esse problema é justamente o professor que o instruiu por meio de problemas. É o próprio mestre com todo o seu direito de usar o método de ensino que melhor se adapte a seu caso. Em nossas escolas, muito se aprende no quadro negro, mas na escola de Cristo, um tanto na aflição. Vocês já devem ter ouvido essa história, mas vou correr o risco de repeti-la. Refiro-me à história do jardineiro que preservara com grande cuidado uma rosa de grande excelência. Um dia, quando chegou ao jardim, a rosa havia desaparecido. O jardineiro correu a repreender empregados da casa, sentindo-se muito aflito, até que alguém lhe informou. Vi o patrão atravessando o jardim esta manhã e creio que ele pegou e levou a rosa. Nesse caso eu fico muito contente, retrucou o jardineiro sem graça. Você perdeu um filho, a esposa, um amigo? Foi ele, o Senhor, quem levou sua flor. Ela pertencia a ele. Você vai querer para si o que Jesus quer para ele? Às vezes, somos conclamados a orar pela vida das pessoas e acho que devemos fazê-lo, mas nem sempre posso exercer inteiramente minha fé na intercessão, pois então me parece que Cristo puxa de um lado e eu do outro. Digo, Pai, concede que esta pessoa permaneça conosco. E Jesus parece dizer amorosamente, mas é meu desejo que ela esteja agora comigo onde estou. Então, não há como insistir muito. Ao sentir que Cristo está puxando do outro lado, não insista mais. Diga simplesmente que seja feita a vontade do Mestre. O servo não pode se opor a seu Senhor. Sim, ele é o nosso Senhor. Deixe-o agir segundo melhor lhe parece. Fico calado, não abra a boca para contestar o que o Senhor faz. Nosso Mestre aprendeu ele mesmo a lição que nos ensina. Eis uma expressão dele muito contundente. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Mateus 11, 25. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Agradou a Deus passar por cima dos sábios e entendidos, e com isso Cristo se deu por satisfeito. É bom termos o coração como do pobre pastor de ovelhas, a quem um cavalheiro cumprimentou. Desejo-lhe um bom dia. Ao que o pastor respondeu, eu nunca tenho um mau dia. Como assim, meu amigo? Os dias são como Deus escolhe que sejam, portanto, são todos bons. Bem, insistiu o outro, mas alguns dias lhe agradam mais do que outros, não? Não, retrucou o pastor. O que agrada a Deus me agrada. Certo, mas você não tem escolha? Desafiou o cavalheiro. Sim, tenho. Escolho o que Deus escolher para mim. Voltou a responder o cuidador de ovelhas. Então, você não sabe se prefere viver ou morrer? O cavalheiro zombou. Não, pois se eu estiver aqui na terra, Cristo estará comigo. Se eu estiver nos céus, eu estarei com Ele. Mas suponha que você tivesse a chance de escolher. O outro não se dava por vencido. Pediria a Deus que escolhesse por mim, repetiu o pastor, e encerrou a conversa. Doce simplicidade, a que entrega tudo a Deus. Isso é o que é chamarmos Jesus de Mestre perfeito. Em poucas palavras, satisfeito com tudo o que o Senhor faz, apartado de tudo o que o mundo traz. Mais uma vez, caros amigos, não nos é doce chamar Jesus de Mestre porque, ao fazê-lo, assumimos uma posição fácil de alcançar e muito mais agradável. Chamá-lo de noivo da igreja, sim, que honra estar a igreja tão intimamente relacionada com o Filho de Deus. Amigo, eis aí um título familiar e honroso. Chamá-lo de mestre, no entanto, costuma ser melhor, mais fácil e mais doce, pois então estar sob seu ensino e serviço, se não assumirmos lugar mais elevado, nos é puro deleite. Se nosso coração estiver certo em cumprir os mandamentos do Senhor, é tudo o que poderíamos pedir. Muito embora sejamos filhos agora, e não propriamente simples servos, e portanto nosso serviço tem um caráter diverso daquele de antes, ainda assim é puro deleite servi-lo. E o que será o céu se não perpétuo serviço? Aqui trabalhamos para alcançar o repouso, lá eles trabalham enquanto já alcançaram o repouso. Seu repouso é a perfeita obediência do seu espírito plenamente santificado. Você não anseia por isso? Não será uma das maiores alegrias no céu sentir que é servo do Senhor? Os glorificados são chamados de seus servos no céu.
E os seus servos o servirão e verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. Desembaraçados do pecado, estaríamos no céu agora. A terra seria o céu para nós. Quero que vocês, queridos irmãos em Cristo, não vão embora sem saborear essas doces palavras na boca. Meu mestre, meu mestre. Nunca ouvirão melhor música que essa. Meu mestre, meu mestre. Vão e vivam como é devido aos servos. Atentem em fazer de Cristo seu verdadeiro mestre. Pois ele diz, se eu sou amo, onde está o temor de mim? Malaquias 1,6. Falem bem dele, pois aos servos cabe falar bem de um bom mestre. E servo algum jamais teve mestre mais querido do que ele. Contudo, há entre vocês, talvez, quem não possa dizer isso. Eu gostaria que pudesse. Se Jesus não é seu mestre, quem é então? Você tem um mestre qualquer, pois sois servos desse mesmo a quem obedeceis. Romanos 1,6. Ora, se você obedece à luxúria da carne, seu mestre é a carne, e seu salário será a corrupção, pois é a isso que a carne conduz, a corrupção e nada mais. Ou seu mestre é o diabo, e seu salário terá de ser a morte. Fuja de tal mestre. Em condições normais, quando os servos deixam seus mestres, precisam comunicar-lhes o fato. Mas eis aqui um caso em que nenhum comunicado deve ser dado. Quando o filho pródigo fugiu da obrigação de alimentar os porcos, em momento algum parou para avisar que estava abandonando os animais. Simplesmente foi embora. Recomendo a cada pecador que faça o mesmo, ou seja, que, pela graça de Deus, corra para bem longe de seus pecados. Deter-se para comunicar sua saída tem sido a ruína de muitos. Querem ficar sóbrios, mas acham de brindar sua excelente decisão com mais um trago ou dois. Querem pensar nas coisas divinas, mas precisam ir ao cabaré para se divertir pela última vez. Querem servir a Cristo com toda alegria, mas amanhã, não ainda esta noite. Se eu tivesse um mestre como o seu, de você que vive no pecado, me levantaria e iria embora imediatamente, pela graça de Deus, proclamando, Cristo será meu Senhor. Olhe para o seu obscuro mestre, fite-o nos olhos penetrantes. Não vê que é um adulador? Ele só quer sua ruína. Há de destruí-lo do mesmo modo que já destruiu dezenas de milhares de pessoas. Esse terrível olhar lascivo e pecaminoso, esse rosto pintado, pense neles e os abomine. Não sirva a um mestre que, embora lhe faça várias promessas, trabalha para a sua destruição. Levante-se e saia, vá embora de lá, você que é escravo do pecado. Ó Espírito Eterno, vem romper esses grilhões. Doce estrela da liberdade, conduze esse ser para a terra prometida da liberdade. Permite que encontre em Jesus Cristo o seu livramento. Meu mestre se regozija em acolher fugitivos. Sua porta está aberta para infames e vagabundos, para a escória da terra, para o refúgio de todas as coisas, para os homens insatisfeitos consigo mesmos, para os abomináveis que não têm prazer em sua vida e se acham prontos para deitar e morrer. Este recebe pecadores. É como Davi, quando foi para as cavernas de Adulão, e todos os homens que tinham dívidas e se sentiam insatisfeitos o procuraram, tornando-se o líder deles. Tal como Rômulo e Remo, que congregaram a primeira população da recém-fundada Roma, abrigando escravos fugitivos e salteadores, a que levaram a se tornar cidadãos e soldados corajosos. Assim meu mestre estabeleceu que será a fundação da Nova Jerusalém. Ele busca seus mais nobres cidadãos onde o pecado e Satanás os mantêm cativos. Ordena que soemos a trombeta de prata e proclamemos a esses escravos do pecado que fujam para Cristo, que jamais os deixará ser entregues de volta ao seu antigo Senhor. Em vez disso, já os alforriou para que livres venham a ser transformados em cidadãos de sua grande cidade, coparticipantes de suas dádivas, companheiros de seu triunfo. Eles lhe pertencerão para sempre, no dia em que os tornar suas joias. Lembro-me de ter pregado nesse tom uma vez, e um velho capitão do mar me disse depois do sermão que havia servido sob a bandeira negra por 50 anos. E pela graça de Deus, ele arrancaria a velha bandeira e içaria a cruz vermelha de sangue no mastro. Eu o recomendei não apenas a trocar sua bandeira, mas a garantir que o navio fosse reparado. Mas ele sabiamente respondeu que reparar não seria útil para um casco velho tão encharcado. Ele preferia afundar o navio velho e ter um novo. Eu considero isso a melhor coisa a fazer. Estar verdadeiramente morto para o pecado e vivificado em Cristo Jesus. Pois você pode fazer o que quiser com a velha ruína da natureza caída, mas nunca conseguirá mantê-la flutuando.
O velho homem deve ser crucificado com Cristo. Ele deve estar morto, enterrado e afundado a 10.000 metros de profundidade, nunca mais a ser ouvido falar. No novo navio que Jesus lança no dia da nossa regeneração, com a bendita bandeira do sangue expiatório sobre nós, navegaremos para o céu, escoltados pela graça irresistível, dando a glória a Deus para todo sempre. Me voltando a vocês que se dizem já convertidos, Jesus, que conhece os corações, pode dizer de vocês o que disse de Maria. Jesus pode dizer que vocês escolheram a melhor parte. Ele diria isso de você neste dia? Espero que sim. Amém. Na vastidão do cosmos uma lei foi escrita. Em corações humanos sua verdade escrita. Mas na carne frágil uma guerra se anuncia entre o divino mandato e a sombra que desafia. Em silêncio o pecado na sombra jazia, até que a lei como um farol seu rosto mostraria. Não desejarás, o céu proclamou, e no coração humano o desejo germinou. A lei, o espelho na alma refletido, revela o pecado antes escondido. Em sua luz a sombra mais densa, na clareza do dia a noite intensa. A vida sem lei, uma doce ilusão, até que o mandamento traz a convulsão. O que era para a vida agora me condena. Na presença do santo a culpa se acena. O bem que almejo não consigo alcançar, e o mal que abomino não posso evitar. Um duelo eterno no coração travado, entre o que é desejado e o que é rejeitado. No íntimo, um prazer na lei divina, mas na carne a outra lei me domina. Em meu ser duas forças em desacordo, uma busca a luz, a outra o absurdo. Miserável condição, a minha descoberta, quem libertará esta alma inquieta? Na escuridão clamo por um redentor que me arranque deste conflito interior. A lei, porém, santa, o mandamento puro, revelam o pecado, seu contorno obscuro. Não a lei me condena, mas o mal em mim habitado, pela lei descoberto e ao julgamento arrastado. Santo, justo e bom, o mandamento ressoa, mas o pecado em mim a morte ecoa. Não a lei o inimigo, mas o espelho que revela a natureza do mal que em minha carne vela. A lei espiritual, mas eu de carne feito, sob o pecado vendido ao eu sujeito.
A luta interna, constante agonia, entre o espírito anseia e a carne desvia. Na profundeza da noite, uma luz se acende. Por Jesus Cristo, a esperança se estende. Quem me livrará? A resposta encontrada. Na cruz a vitória, pela graça anunciada. Dou graças a Deus pelo dom supremo. Em Cristo, Filho meu, dilema extremo. Na mente a lei divina me uno, mas na carne ao pecado